Você sabia que as dores emocionais podem causar efeitos físicos? Mulherada e amarada do meu coração, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito recorrente e às vezes a vítima não percebe que está passando por isso, que é a famosa lei do gelo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas conforme eu for falando vocês vão identificar. Sabe aqueles momentos que nós somos ignorados, talvez façamos algum tipo de solicitação para algumas pessoas em posição de um certo poder, assim, seja chefe, professor, ou até mesmo no nosso relacionamento, né, namoro, noivado, casamento, e que a pessoa fica num silêncio absurdo e a gente fica tentando descobrir o que a gente fez de errado? Então, vocês sabiam que isso é um tipo de abuso psicológico? Infelizmente, abuso não é só aquilo que é declarado, que a gente percebe, que nos fere de imediato. Essa lei do gelo, que na verdade é uma lei do silêncio, ela é tão prejudicial quanto um confronto direto, uma situação de discussão e tudo mais. Na verdade, até que se gere essa situação do confronto, da discussão, em algumas vezes até saudável, porque estamos colocando o nosso ponto de vista e estamos contrabalançando com o ponto de vista do outro. Agora, quando não tem isso, a gente simplesmente fica refém desse silêncio, né? Então, uma pessoa que faz isso, que é o abusador, ela tem alguns comportamentos que fazem com que a vítima entre em angústia, fique se sentindo culpada, porque ela fica tentando ler a informação. E isso é muito perigoso, porque em algumas pessoas isso vai ativar aquelas feridas, cicatrizes anteriores, né? Sejam ela da infância, sejam ela de alguma outra relação que a machucou, e ela sempre vai buscar nela a culpa daquele silêncio. Existe uma parte do nosso cérebro que é chamado de córtex cingulado anterior. Ele é responsável por várias funções autônomas, dentre elas, ele detecta as emoções e a dor nos seres humanos. Algumas pesquisas da neurociência apontam que pessoas que sofrem esse tipo de abuso, mostrou-se uma mudança nessa parte do cérebro. E alguns sintomas físicos, como insônia, dores de cabeça, irritabilidade. Em alguns casos mais sérios, até mudança na pressão arterial, ou seja, houve uma elevação da pressão arterial e a pessoa, quando submetida a muito tempo por esse tipo de abuso psicológico, ela desenvolve a depressão. Então é muito sério nós ficarmos vivendo à mercê desse tipo de abuso sem identificá-lo e continuar achando que somos o culpado por essa resposta, por esse comportamento do outro. Na verdade, o abusador, ele é uma pessoa que demonstra grande imaturidade em suas relações e também não tem um controle das suas emoções, ele não consegue entender o porquê daquelas emoções, em alguns casos, né? Precisa de tratamento tanto quanto a vítima. Em outros, é uma pessoa que tem um controle emocional muito grande e se utiliza disso para ter poder e controle sobre a vítima, né? Então precisamos identificar que tipo de relação estamos vivendo, que tipo de situação essa se encaixa. Por isso é importante a informação. E como eu sempre deixo claro, os vídeos que eu faço, embora tenha esse cunho, né, do estudo científico, ele é um vídeo informativo, é para que a gente possa identificar e procurar ajuda, né? Sempre ajuda de um profissional. Então, se a gente está passando por isso, de procurar terapia, falar para um profissional, falar para as pessoas próximas que possam também nos falar. Às vezes as pessoas próximas, elas já estão identificando que a gente está passando por aquilo, mas algumas não falam porque a gente não deu liberdade, talvez, de ter uma conversa mais franca sobre o assunto. Mas o importante é sempre
procurar ajuda. Nunca deixar chegar nesse ponto do adoecimento. Enfim, beijo grande e se cuide.